Olá, boa noite, bem-vindo a mais uma edição extra. No programa de hoje, você vai conferir uma entrevista com a repórter da rádio CBN, Kátia Tofolletto. Me realizei nessa profissão. Eu acho o rádio muito legal porque ele é o veículo, por exemplo, que você está acontecendo e você já pode entrar no ar e falar. Basta você ter um telefone. E vai ver também uma matéria que mistura carnaval com o centenário do artista Mazzaropi. Em 2012, foi comemorado o centenário de Mazzaropi, esse adorável caipira que conquistou os amantes do cinema. E tem mais. A volta da Rádio Rock. Desde dezembro do ano passado, a Rádio Rock pode ser ouvida na FM, devido ao patrocínio do portal UOL. No entanto, sua volta vinha sendo planejada no formato de web rádio desde outubro. Acompanhe o dia de um repórter. E como toda profissão, o repórter também tem suas dificuldades. E cada meio tem um obstáculo diferente. O grafite nas grandes cidades. O grafite não sai da rua, vai ficar sempre na rua. Está no ar o Edição Extra. Uma produção dos alunos de jornalismo e rádio e TV da Faculdade Casper Líbero. Raquel, dizem que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. É, Leandro, mas para muita gente o ano já começou e com muito trabalho. Como em fevereiro comemoramos também o Dia do Repórter, o Edição Extra acompanhou a rotina desse profissional. Veja na reportagem. No dia 16 de fevereiro é comemorado o Dia do Repórter. Você pode encontrá-lo na televisão, internet, rádio, entre outros veículos. Eu faço jornalismo com imagem, sobretudo. Eu tenho que fazer um texto rápido, eu tenho que fazer a imagem, tenho que mandar rapidamente para a agência e isso tem que entrar rápido na indústria, né? O vídeo repórter, ele é uma junção entre repórter e cinegrafista. Às vezes eu preciso filmar o evento, às vezes eu sou incumbido de entrevistar pessoas. Então, e às vezes eu tenho que fazer os dois ao mesmo tempo. E como toda profissão, o repórter também tem suas dificuldades. E cada meio tem um obstáculo diferente. Na televisão você tem que mostrar para a pessoa o que aconteceu, mostrar. E se você perder aquela imagem, fica complicado você contar na sua voz, com a sua cara, algo que a pessoa queria estar vendo. A gente no rádio, a gente tem mais a agilidade de correr atrás da informação sem a necessidade de vir um câmera atrás da gente, como vocês têm esse detalhe, né? A gente não necessita de um equipamento além de um telefone celular para poder passar a informação na hora com agilidade. Apurar, ouvir, escrever e perguntar. Estas são algumas das tarefas de um repórter. E o Edição S esteve aqui, na apresentação do Alexandre Pato, para mostrar que vida de repórter não é nada fácil. O que para nós, jornalistas do site, é importantíssimo, imprescindível, é a internet funcionando. É assim que acaba a entrevista, eu tenho que começar a escrever rápido. Já vai do jornalista, tem que ser logo na cabeça do jornalista, assim, o que é mais importante de tudo isso, de tudo isso que ele falou. Um dia que você vai ter aqui 5, 6, 8 sites, televisão passando ao vivo pela internet, fica muito velho você abrir o Jornal de Amanhã. Alexandre Pato foi apresentado ontem no sorteio do Corinthians. Então o repórter de jornal hoje tem que ter um pouco mais até um pouco de paciência, uma ideia um pouco diferente para tentar abrir a notícia amanhã, abrir a matéria de um outro jeito, de um outro viés. E com tanto cinegrafista, repórter e fotógrafo querendo fazer bem o seu trabalho, a sala de imprensa fica bem cheia e é preciso agilidade para não perder os melhores momentos. A gente vem para cobrir o treino do time, a gente vem para fazer o que está acontecendo e no final tem uma apresentação que tem muitas câmeras. Então a gente chega cedo, garante um lugar e fica esperto para ver o que está acontecendo. A maior dificuldade do fotógrafo, eu acho que é o número de gente que você encontra na frente para você ter que fazer uma boa imagem sem atrapalhar o seu colega. Em um evento importante como esse, não pode faltar o caminhão do Link. O caminhão a gente chama de unidade móvel de jornalismo, né? Na verdade é um micro-ônibus adaptado com antenas de transmissão, com equipamento de áudio e vídeo, equipamento de comunicação. Enquanto o operador garante lá fora que a transmissão vai chegar até a sua TV, lá dentro o repórter se prepara. Tem pessoas que são muito autoconfiantes, acham que, não, eu faço o link bem, eu falo fácil, só que chega na hora pode dar um branco.
Então você tem que se preparar, saber as informações, se possível escrever no celular, no iPad, no papel, na caneta. Aqui no CT do Corinthians. O Pato agora, nesse momento, está treinando. Depois da entrevista, é o momento de gravar as passagens, entrar com as informações ao vivo, postar os textos e fotos no site. Isso, a gente gravou a passagem, agora a gente vai escrever o texto, né? Escreve o texto, grava o texto e aí a gente manda para a ilha de edição, onde os editores vão trabalhar finalmente a matéria, vão colocar a matéria em prática. Você reúne todo esse material, escreve o texto, grava normalmente uma passagem com algum destaque, alguma informação importante, aí você vai para a redação, decupa todo o material, onde o repórter vai analisar minuto a minuto tudo que foi gravado, todas as imagens que ele tem, para depois ele construir o texto. Aí o editor vai montando a parte de texto, com a parte da entrevista, com a parte da passagem, até o produto final que vai para o ar. Vida de repórter pode até não ser fácil, mas ver a sua matéria pronta é realmente gratificante. Edição Extra fica por aqui. Se você perdeu alguma reportagem, não se preocupe. Todas elas estão no nosso canal no YouTube. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie pra gente. Nosso e-mail é edição.extra, sem cedilha nem tio, @caspelibero.edu.br. E o Edição Extra também está no Facebook. Curta a nossa página e receba notícias sobre o programa. Nos vemos no primeiro domingo de março. Até lá! É impossível andar pelas ruas dos grandes centros urbanos sem reparar neles, os grafites. Com o passar dos anos, eles transformaram a paisagem das cidades e deram cores e vida a lugares que antes eram cinzas. Confira na matéria. Tudo começou nas cavernas, quando o homem fez seus primeiros rabiscos em paredes escuras. A ideia era deixar seu recado. Depois, no Império Romano, as inscrições em carvão feitas em muros foram chamadas de grafite. Já no início do século XX, os muralistas mexicanos pintavam e decoravam paredes com uma arte feita para o povo. O grafite, como conhecemos hoje, surgiu nos anos 70, com o intuito de criar uma identidade visual para os movimentos urbanos que surgiam então na cidade de Nova York. Tendo no rap a sua principal expressão musical, o movimento ganhou seu ritmo e se espalhou por todo o mundo. Tem duas vertentes, basicamente, no grafite mundial, né? Tem uma que é mais voltada às artes plásticas, né? E outra vem da periferia, que vem ligada ao grafite, ligado ao movimento hip hop. Então você tem um surgimento na Europa ligado às artes plásticas e nos Estados Unidos, Nova York, né? Vem os primeiros grafiteiros a fazer os tags, as letras, os nomes, né? Essa forma de manifestação artística marcou episódios históricos, sempre beirando a contravenção e a marginalidade. Hoje, está presente nas paredes e muros do mundo inteiro. O grafite muitas vezes é feito por prazer, muitas vezes é feito por vandalismo, muitas vezes é feito com conotação artística. Tem várias maneiras de fazer grafite, né? Cada um faz um jeito, né? Tem várias vertentes, assim. Quando pensamos em grafite, a primeira coisa que vem à cabeça são os grandes centros urbanos. A vida agitada, o caos, a desigualdade e a poluição. Há alguns anos, essa arte está também ligada à ideia de recuperação de áreas degradadas, algo que vem acontecendo em várias cidades do planeta. O grafite no Brasil ele começa no final dos anos 70, começo dos anos 80. Aqui no Brasil apareceu primeiro o grafite do desenho ligado às artes plásticas.
O grafite ligado ao movimento hip hop aparece mais no final dos anos 80, no meio dos anos 80 para frente. Tinha quase uma década antes, né? Então muita gente ainda confunde o surgimento com o grafite relacionado ao estilo americano, mas o grafite no Brasil nasceu antes de vir o estilo americano para cá, né? Então um dos primeiros pioneiros era o Alex Valauri e o John Howard, um etíope, nasceu mais criado aqui no Brasil, Alex Valauri, e o John Howard, americano, também viveu muitos anos aqui no Brasil, já fugiu da Guerra do Vietnã, veio para o Brasil aqui no final dos anos 70. Eu faço parte dessa primeira geração, eu fui um dos primeiros a fazer desenho à mão livre mesmo. Ninguém pegava um spray e fazia um desenho grande, assim. Ninguém fazia em São Paulo isso. O começo do grafite no Brasil foi muito conhecido pelas máscaras, pelo stencil, como uma modalidade, um meio de se fazer grafite, né? Com molde vazado, se recorta com estilete e tal. E depois passa o spray, replica a imagem insanamente pela cidade. Nasce dessa maneira, nasce aqui em Pinheiros, né? Vila Madalena, Lapa, essa área que começa o grafite aqui em São Paulo. Então tinha uma referência, já tinha alguns artistas que aconteciam no mundo. Nos Estados Unidos começava a aparecer o Basquiat, Kate Haring, na França, Espírito Grafito, de Rosat, né? Então tinham artistas plásticos que conversavam com o pessoal do grafite hip hop, que já como eu tenho hoje em dia, né? Como eu faço a conversa com os pichadores, a gente trabalha junto, já desde aquela época já tinha essa interatividade entre os artistas plásticos e os pichadores, né? Nos Estados Unidos é interessante porque nos Estados Unidos não existe pichação. O grafite é considerado pichação lá nos Estados Unidos. Em Miami, no paraíso das compras e das praias, existe um bairro dedicado somente ao grafite. O Wynwood, ao norte da cidade, é uma grande galeria de arte ao ar livre, que reúne os maiores nomes do grafite mundial, incluindo brasileiros, como Eduardo Cobra e, é claro, os Gêmeos. Hoje em dia o grafite tem essa pegada muito forte, que é da livre figuração, dos desenhos, né? E tem o grafite também das letras, né? O grafite não sai da rua, ele vai ficar sempre na rua. Dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits. Jeca Tatu, o corintiano e outros personagens de Mazzaropi vão desfilar no Carnaval 2013. Seguindo o ritmo do centenário desse famoso caipira, o Edição Extra foi conferir as homenagens que estão sendo feitas a ele. Ele trabalhou com teatro, rádio e televisão. E seus filmes fizeram muito sucesso nas telonas. Nós pegamos aquele trem da Rede Sul Mineira, quando chegou ali no túnel, né? E túnel apertado, você viu? Em 2012, foi comemorado o centenário de Mazzaropi, esse adorável caipira que conquistou os amantes do cinema. O Mazzaropi, ele tinha uma máxima, né, que ele falava: o cinema se vende na calçada. Ele estava lá na década de 60, nos cinemas do centro, né, que os cinemas eram cinemas de rua. Ele arrebatava milhares de fãs, né, como eu já falei, então as filas eram quilométricas para ver os filmes do Mazzaropi. Figura o Mazzaropi, o caipira, foi além dos filmes dele. Então, e assim, isso teve vários desdobramentos, né? O personagem do caipira, ele foi retratado e até hoje, e faz parte de humorístico de televisão, tem vários personagens que se inspiram no Mazzaropi, né, para compor essa figura do caipira, do caipira do naif, né, do ingênuo. Mas não foi só com o caipira que Mazzaropi fez sucesso, não. Ao longo de sua carreira, ele desenvolveu outras figuras que criaram grande identificação com o público. Uma delas é o corintiano, né, quer dizer, ele buscava essa proximidade com o público, que era muito rápida, né, muito real. O Zé do Periquito, ele era um realejo, né, um senhor que carregava o realejo, o laçador de cachorros, o chofer de praça. Então ele tinha, acho que o apelo dele era esse reflexo muito rápido, a pessoa de se sentir identificada com os personagens dele. E o que o Mazzaropi tem a ver com carnaval? Pelo menos este ano, tudo. Ele é o homenageado da Escola Paulistana Acadêmicos do Tucuruvi, que apresentará no Sambódromo o enredo Mazzaropi, o adorável caipira, 100 anos de alegria.
Para nós, da Acadêmicos do Tucuruvi, é uma grande honra falar do Mazzaropi, já que Mazzaropi foi um grande artista completo, que passou por todos os setores artísticos. Falar do Mazzaropi é a mesma coisa de falar de Dercy Gonçalves hoje, Paulo Altran, então, coisa bem alegre. Eu acho um tema bem bacana da gente abordar, porque é a coisa bem da brasilidade. Então, acho que é uma grande homenagem da Tucuruvi para o nosso Brasil, para a nossa raiz mesmo. A bateria também precisa estar afinada com o enredo. Eu acredito que o grande benefício que o enredo nos trouxe foi esse resultado, que já foi avaliado no próprio samba enredo, dando uma grande reverência, alegria para o nosso carnaval, que isso nos possibilita também uma grande felicidade de estar com uma bateria irreverente, uma bateria alegre, acompanhando um samba alegre, onde tecnicamente nos favorece. E como contar a imensa trajetória de Mazzaropi na avenida? Os nossos carros alegóricos vão retratar os 5 setores pelo qual Mazzaropi passou. Que são o circo, o teatro Mambaby, o rádio, a televisão e vamos encerrar com o cinema. Aqui é o nosso segundo carro, que é o Teatro Mambaby, que é um carro, que é um caminhão, quando ele viajava de cidade em cidade, fazendo seus espetáculos, pegava atores locais, até os amigos dele mesmo, para fazer o espetáculo de fora a fora. Então, esse ano nós estamos fazendo um caminhão que ele vai se abrir todinho na avenida. Já as nossas alas vão retratar títulos das obras cinematográficas do Mazzaropi. Toda ala é o nome de um filme, entendeu? Então todo mundo vai se identificar com o filme, que já assistiu, o Corintiano, que todo mundo conhece, Fofoqueiro no Céu, Pedro Malas Artes, tem o Candinha, a Banda das Velhas Virgens. Há poucos dias do carnaval, tudo no barracão da escola que vai homenagear Mazzaropi já está quase pronto. A gente se programa, dentro do cronograma de trabalho do carnavalesco, a gente se programa para a gente chegar uma época dessa aqui, 15, 20 dias que antecipa o carnaval, para a gente estar de boa, entendeu? Alguma coisa, só retoque. Você está dando retoque finais nas esculturas, finalizando algumas coisas que a gente tem para a gente concluir, entendeu? Só fazer acabamento mesmo. O cinema popular, a alegria do circo e a arte de fazer sorrir resultaram em um enredo contagiante que desfilará na avenida uma homenagem ao mestre Mazzaropi. O Mazzaropi tem o lugar dele, né, na cinematografia brasileira, mas é claro que sempre falta um pouco, né? Que o Brasil, infelizmente, a gente acaba reconhecendo mais ídolos de fora do Brasil do que de dentro do próprio país, né? Nós queremos mostrar que o Mazzaropi foi um grande artista e que o Mazzaropi a importância do Mazzaropi para o cinema nacional, para a cultura brasileira. A mensagem que o Tucuruvi vai trazer é alegria. Alegria, o jeito despojado que ele era, um caipira sorridente, alegre, como todo caipira do interior, né? Sai da frente, a alegria vai passar. Sou Mazzaropi, artista popular. Nos palcos da vida te faço sorrir. Aplausos lá dentro. Ela é campeã na arte de sujar os sapatos. Todos os dias ela percorre São Paulo olhando atentamente o que acontece ao seu redor. Veja no quadro Perfil uma entrevista com Kátia Tofoleto. Tenho 25 anos de carreira praticamente e redação, ficar aqui dentro, isso eu gosto muito. Eu gosto da rua, eu gosto de ter o contato com as pessoas, eu gosto de ver aquilo que eu estou fazendo, apurar, falar com a pessoa, sabe, rosto a rosto, cara a cara. Eu comecei como estagiária numa assessoria de imprensa e eu fiquei um ano trabalhando como estagiária, mas eu era ainda estudante de jornalismo, então eu não podia ter aquele vínculo empregatício. Minha primeira experiência foi mesmo no rádio e no rádio para mim é tudo, entendeu? É aqui que eu me identifico, é aqui que eu gosto de trabalhar. Eu comecei a mandar currículos para algumas emissoras de TV e para jornais e 2 ou 3 rádios. E desses currículos que eu mandei, apenas a Globo me chamou, no Sistema Globo de Rádio. Comecei a trabalhar como redatora, trabalhei para a redação, principalmente na época era Globo FM, tinha Rádio X, eu era redatora desses programas. Primeiro reportagem na área econômica, eu saía para fazer algumas coisas específicas em bolsa de valores, em corretoras de valores. Depois
Quando começou a CBN em si, né, são mais de 20 anos, aí eu comecei a ser a repórter de geral, de cidades. 90% pelo menos do meu dia a dia é na rua. Eu chego bem cedinho, sempre dou uma olhada no computador para ver se tem alguma coisa já, que algum ouvinte tem alguma demanda. Eu me identifico muito com cidades, eu adoro fazer cidades. É uma coisa assim que a gente está diretamente ligada com a população, com os problemas que a população enfrenta no dia a dia. Eu sou o tipo de repórter que é assim, eu entro no carro e vou embora. Vou observando, entendeu? Às vezes o motorista me cutuca e fala assim, escuta, posso ir no banheiro? Ah, você tem que ir no banheiro, né? Você tem que comer, tomar um café, né? Lógico. No começo era muito engraçado. Agora os motoristas, eles já até entraram no ritmo. Até agora eles me chamam a atenção. Olha aquilo ali. Nossa, aquela água tá vazando, hein? Quando, né, nos é permitido, eu volto pro lugar, vejo também o retorno que a rádio tem. Recentemente a gente teve um caso assim, de uma praça na gestão passada, que começaram a demolir, segundo os moradores, sem mais nem menos, a destruir a praça para construir um ecoponto na zona oeste da cidade. E nossa reportagem esteve presente, a reportagem da CBN, mais de uma vez, e numa reunião a gente recebeu o e-mail do pessoal que mandou pra gente, né, dizendo que conseguiram salvar a praça e que, graças ao trabalho da CBN, né, ao nosso trabalho de reportagem, a praça não seria mais destruída. Então, quer dizer, não tem prazer maior do que esse, né? A que me marcou mais, assim, no sentido de que foi um reconhecimento internacional, foi realmente a reportagem da água. Foi feita em 2008, em 5 capítulos, e ela foi inscrita para o WASH Media Award, que é um prêmio que reúne aí, né, as principais reportagens das Nações Unidas, e eu fui receber esse prêmio na Suécia. Fiquei mais ou menos um mês apurando, né, toda a situação de desperdício da água que a gente tem aqui na cidade de São Paulo. Eu tive a ideia de fazer essa reportagem observando numa época de verão que as pessoas simplesmente não se davam conta daquilo que elas estavam desperdiçando, esse líquido precioso que é a água, né? Que é um bem finito. Acho que valeu a pena, porque algumas medidas foram tomadas, inclusive do poder público. Então foi uma coisa que teve uma repercussão, que não ficou em vão nem ficou no ar. Me realizei nessa profissão. Eu acho o rádio muito legal porque ele é o veículo, por exemplo, que você está acontecendo e você já pode entrar no ar e falar. Basta você ter um telefone. O que eu faço, eu gosto muito. Fazendo bem feito, que é o que eu procuro fazer no dia a dia, para mim tá ótimo.